O avivamento pentecostal no Brasil. Glória a Deus. Este é o tema da aula de hoje. Eu sou o pastor Daniel Coelho. Seja bem-vindo a mais uma aula. Meus amados, hoje iremos falar sobre o avivamento pentecostal no Brasil. Lição de número 9, uma lição muito especial. Eu me alegro com esse tema, eu me alegro com esta aula. E com muita alegria eu quero indicar a você esses 3 livros, né? Essa coleção da Assembleia de Deus. Um vai contar a história da Assembleia de Deus no Brasil. Olha só que capa linda. Deixa eu mostrar aqui para vocês rapidinho, né, para nós não perdermos tempo. Olha só, fácil de ler, né? Tem fotos contando a história da Assembleia de Deus e temos mais 2 livros, que é o Diário do Pioneiro, Gunnar Wingre, né? E o diário também escrito por Daniel Berg e Gunnar Wingre. Daniel Berg, né? Gunnar Wingre é o outro livro. Então, uma coleção que maravilhosa para você ler. Você que é assembleano, você que não é assembleano, você tem que ler este livro e vai te ajudar muito nesta aula abençoada. Amém? O texto áureo que nós vamos ler agora, só lembrando, você que não é inscrito, se inscreva no canal, me ajude a compartilhar o Evangelho, as mensagens do Reino de Deus. Não deixe de dar aquele link, aquela curtida, e assim o YouTube vai ranqueando e quando a pessoa procurar Avivamento no Brasil, vai estar lá o canal do pastor Daniel Coelho, graças à sua generosidade em se inscrever, em compartilhar e curtir os nossos vídeos. Amém? Olha só, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 5 e versículo 6 diz assim: E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Deus derramou o grande avivamento pentecostal no Brasil. Ele pode avivar mais uma vez o seu povo. Essa é a nossa verdade prática. Glória a Deus. Os objetivos da lição são 3. O primeiro, nesta aula, nós vamos mostrar que o avivamento de Atos se repete no Brasil. Olha que coisa gloriosa. O nosso segundo objetivo é pontuar o nascimento do movimento. E o nosso terceiro ponto, ou terceiro objetivo, é explicar a expansão, o crescimento do avivamento pentecostal. Então a palavra-chave da nossa aula é Pentecostes, ou Pentecoste pentecostal. Amém? Movimento pentecostal. A chegada do movimento pentecostal ao Brasil mudou a realidade espiritual deste país de forma inquestionável e irreversível em termos de liturgia, proclamação do Evangelho, manifestação do poder de Deus com sinais, prodígios e maravilhas. Vindo dos Estados Unidos, os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingre chegaram em terras brasileiras em 1910. Vou repetir, olha essa obra maravilhosa, você vai conhecer com mais profundidade acerca dessa lição e do que eu estou falando aqui. Eles passaram 14 dias a bordo do navio Clemente, vindo para o nosso maravilhoso Brasil. Por instrumentalidade desses servos, Deus iniciou o maior avivamento espiritual em terras brasileiras. O avivamento pentecostal no Brasil é o que estudaremos nesta lição, é o que vamos estudar agora. Amém? Então pegue caneta, papel, Bíblia, a sua revista e vamos a mais uma aula em nome de Jesus. No nosso primeiro tópico, temos o título
o movimento de Atos se repete no Brasil. Primeiro ponto do nosso primeiro tópico diz assim: Pentecostes entre os salvos. Preste atenção nesse título: Pentecostes entre os salvos. Os discípulos de Éfeso foram batizados em nome do Senhor Jesus, isto é, eles já tinham uma fé salvífica. Em seguida, receberam o batismo no Espírito Santo por imposição de mãos. Tendo crido, recebeste o Espírito Santo. Atos capítulo 19, versículo de número 2. Então, no ponto 2 do nosso primeiro tópico, a plenitude do Espírito Santo. Olha só, há duas experiências distintas no livro de Atos dos Apóstolos. Primeiro, a experiência de salvação. Segundo, o batismo no Espírito Santo. Esse recebimento, ele teve evidências físicas de línguas e profecias. Confere no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo de número 3. A experiência do batismo no Espírito Santo é tão distinta da salvação que aquela pode ser identificada, fisicamente por meios, olha só, de línguas como confirmação do dom de Deus. Pode conferir também em 1 Coríntios capítulo 12. Chamados por Deus. Os missionários suecos, Daniel Berg e Gunnar Wingre, chegaram no Brasil em 19 de novembro de 1910. No início do século XX, predominava a existência das igrejas históricas ou tradicionais. Então, havia muitos cristãos que experimentaram a salvação em Cristo, eram salvos em Cristo, mas nunca haviam experimentado o batismo no Espírito Santo. As experiências gloriosas de Atos dos Apóstolos passaram a se repetir em terras brasileiras. Olha que coisa maravilhosa. No Brasil, houve um chamado de Deus para que um povo vivesse na plenitude do Espírito Santo. Então, antes de 1910, havia igrejas históricas, tradicionais, que pregavam o Evangelho, que vidas entregaram a sua vida a Cristo, pessoas entregaram a sua vida a Cristo por causa da pregação. Mas em 1910, através de dois homens que foram usados por Deus, Daniel Berg e Gunnar Wingre, em 1910, terras brasileiras experimentaram o mesmo avivamento, o mesmo poder que a igreja primitiva encontrou, experimentou, vivenciou com o derramamento do Espírito Santo. Então, em 19 de novembro de 1910, esses dois homens de Deus chegaram em terras brasileiras e Deus os usou. E terras brasileiras, a nossa querida nação brasileira, em 1910, teve o início de um grande movimento que chamamos de movimento pentecostal. Tópico 2, o nascimento de um novo movimento. Olha só que coisa linda. A pregação do avivamento pentecostal. A pregação dos missionários chamou a atenção das igrejas tradicionais, causando incômodo e preocupação. Daniel Berg e Gunnar Wingre não foram bem aceitos pelos pastores das igrejas históricas. A irmã Celina de Albuquerque, membro de uma igreja tradicional, aceitou a mensagem do batismo no Espírito Santo e orou, olha só, que irmã sábia, e orou para que Deus confirmasse se aquela doutrina
estava correta. Ela ouviu a mensagem, ela recebeu a mensagem e ela foi orar, buscar o Espírito Santo, né, buscar a Deus para confirmar aquela doutrina. Celina recebeu o dom de Deus e por isso é considerada a primeira brasileira batizada no Espírito Santo em nosso país. Outros irmãos se juntaram à nossa querida irmã Celina, saudosa irmã Celina, e foram também batizados no Espírito Santo. A direção da igreja convidou os irmãos a favor dessa doutrina, né, a deixar a igreja. Assim, inicia uma história de perseguição ao movimento pentecostal no Brasil. Ponto 2 do nosso segundo tópico, crescimento e perseguição. Os perseguidores tentaram impedir o ato batismal no Pará. Um deles até sacou, né, uma faca, um punhal, para tentar, né, contra a vida do missionário Gunaving. Foi a irmã Celina que impediu o crime jogando-se na frente desse agressor. Uma casa de pregação foi cercada e apedrejada. Os crentes tiveram de sair para se proteger. Histórias, meu irmão, como essas, são abundantes no desdobramento do movimento pentecostal no Brasil. Entretanto, Deus deu livramento. Deus deu livramento. Você que é pastor, não tenta mudar essa história. Amém? Nós temos uma história linda, maravilhosa, que é o movimento pentecostal. Olha só, ponto 3 do nosso segundo tópico. Curas divinas. Meu Deus! No diário de um pioneiro, Ovingre, ele relatou, olha só, no diário, ele relatou que uma irmã foi curada de uma enfermidade incurável no lábio. O homem paralítico, que estava moribundo e não podia falar, foi curado e veio para os cultos. O homem que viu seu filho morrer, tomou imediatamente nos braços e começou a invocar o nome do Senhor. Você sabe o que aconteceu? Imediatamente a criança voltou à vida. Relatos do missionário Gunaving. Muitos sinais poderosos marcaram o avivamento pentecostal no Brasil. O nascimento do novo movimento no Brasil teve pregação pentecostal, crescimento, perseguição e curas divinas. Glória a Deus. A Assembleia de Deus no Brasil, ela tem história. E Deus continua operando maravilhas através do seu povo, através do seu Santo Espírito. Tópico 3, nós temos a expansão do movimento, do avivamento pentecostal. Olha só, no nosso primeiro ponto, temos aqui a explicação de como a igreja cresceu, como o avivamento pentecostal cresceu, né? É um modelo centrífugo. Olha só, o modelo de crescimento centrífugo, ou seja, de dentro para fora, e não de fora para dentro. Um crescimento de dentro para fora. O que é isso? Os pentecostais começaram a fazer cultos nas casas, né? Pequenos salões, evangelizar pelas ruas, casas, escolas, hospitais. Mais adiante, os irmãos buscavam um local mais amplo, né, para atender à expansão da obra. E o Senhor salvava, curava, batizava no Espírito Santo. O avivamento pentecostal foi crescendo de maneira nunca vista em nosso país. Estava acontecendo o que Deus prometeu
em Atos capítulo 1, versículo 8. Preste atenção aqui. Eu tenho uma experiência de 22 anos no ministério pastoral, liderança na igreja, e eu tenho observado algumas coisas. Hoje, muitas igrejas da Assembleia não seguem a história da Assembleia de Deus. O que eles fazem? Primeiro, eles constroem um templo. Eles se preocupam no crescimento do ministério, em ter mais templo. E às vezes tem 20, 50 igrejas, e as igrejas sofrendo, gemendo, e não começa como a nossa igreja primitiva, ou como a nossa igreja que nasceu em 1910, através de Daniel Berg e Gunnar Wingre, direcionados pelo Espírito Santo, que faziam culto nas casas, nos lares, nas ruas, nas praças, nos hospitais. Deus salvando, tendo pessoas, aí procuravam um salão e assim crescia. Percebe, analisa comigo quantas ruas, às vezes tem 10, 15 igrejas com a mesma placa, melhor dizendo, com o mesmo nome, Assembleia de Deus, só muda o final. Arca de Noé, Vitória chegando, Deus é amor, Assembleia de Deus, Jesus para todos. Aí tem 3 numa igreja, 4 em outra igreja, 5 em outra igreja. E o pior, às vezes a mulher está em uma igreja e o marido está em outra, o filho está em uma e o neto está em outra, a avó está na outra. Quer dizer, e às vezes é tudo no mesmo bairro. Precisamos analisar com muito cuidado a forma que estão se abrindo igrejas hoje no Brasil. Falo isso para nós, assembleanos. Não vamos perder as nossas raízes. Olha só. Ponto 2, um crescimento acentuado. Lembrando aqui, deixei claro a minha opinião e eu respeito a opinião dos amados irmãos. E você pode deixar o seu comentário. Pastor, concordo, não concordo, faço uma observação e eu vou escutar, ler com muito carinho. Amém? Ponto 2, o nosso terceiro tópico. Os pentecostais não crescem porque buscam pessoas de outras igrejas, mas crescem porque as evangelizam e as discipulam por meio do evangelho. Segundo o IBGE, em 2010, os evangélicos, escute isso aqui, eram de 40 milhões de pessoas. A maioria pentecostal. Próxima pesquisa confirma a tendência de alta. Então, houve um modelo de crescimento de dentro para fora. E por isso, o movimento pentecostal obteve um crescimento acentuado, gigantesco, maravilhoso para a glória de Deus. Antes do avivamento pentecostal em solo brasileiro, o que dominava o cenário religioso era o sistema de doutrina das igrejas históricas, que não admitia o batismo no Espírito Santo, com sinal de evidência de falar em novas línguas, bem como o exercício dos dons espirituais. Infelizmente, alguns irmãos que fazem um cursinho de teologia ali, acham que já são bons demais e negam o dom de línguas estranhas, que está bem claro na Bíblia. Os dons de línguas estranhas, falar em línguas estranhas, o dom de línguas estranhas, falar em línguas estranhas é bíblico, está na Bíblia, é real e é atual. Essas manifestações espirituais, fundadas na palavra de Deus, são marcas do verdadeiro avivamento pentecostal no Brasil. Então, a Igreja Assembleia de Deus, ela é conhecida pelo Brasil, Os assembleanos são um povo alegre, que adoram a Deus com alegria, com fervor, com cânticos, línguas estranhas, profecias. Nós somos assembleanos e não podemos perder a nossa raiz. Amém? Mais uma vez, você, meu amado jovem, está chegando à igreja agora, pesquise, leia a história da sua igreja.
nós somos assembleanos, glória a Deus, cidadão do céu, com o nome escrito no livro da vida, mas aqui na terra, como peregrinos, frequentamos uma igreja local, cujo nome está escrito Assembleia de Deus. Glória, glória e glória o nome do Senhor. Lembro de um irmãozinho que ele pregava e dizia: aonde tem correios e vende Coca-Cola, tem uma Assembleia de Deus. Glória o teu nome, Jesus. Glória o teu nome, Jesus. Olha só, os discípulos de Éfeso foram batizados em nome do Senhor Jesus, isto é, já tinham uma fé salvífica. Em seguida, receberam o batismo no Espírito Santo por imposição de mão. Então, só para encerrarmos aqui, então, antes de 910, havia igrejas históricas, tradicionais, salvação, mas as igrejas históricas, tradicionais, não buscavam, não criam, eles rejeitavam, né, ou não conheciam o batismo no Espírito Santo. As experiências gloriosas de Atos Apóstolos passariam a ser repetidas em terras brasileiras. O que lemos em Atos 19 aconteceu no Brasil com a chegada do Daniel Berg, Gunnar Wingre, pela direção do Espírito Santo de Deus. Lembrando que foi Deus, foi o Santo Espírito que nos usou, que nos deu direção para essa obra tão gloriosa. A pregação dos missionários chamou a atenção das igrejas tradicionais, né, causando incômodo e preocupação. Eles não foram bem aceitos pelos pastores das igrejas históricas. A quarta observação aqui, né, no Diário do Pioneiro, isso aqui é a capa mais moderna, né, tem uma capa mais antiga, mas vamos lá. Conta-se, né, um homem que viu seu filho morrer. Ele tomou seu filho imediatamente nos braços e começou a invocar o nome do Senhor. Imediatamente a criança voltou à vida. Glória a Deus. A quinta observação que eu faço aqui para encerrar nossa aula: o avivamento espiritual fez com que a nossa igreja no Brasil buscasse um modelo de crescimento de dentro para fora, né? De dentro para fora. Amar pessoas, dar de pessoas, e Deus salvava, curava, batizava com o Espírito Santo. Glória a Deus. Ei, busque o batismo com o Espírito Santo. Receba o poder de Deus na sua vida. Meu amado irmão, tenha uma vida de oração. Amém? Senhor Deus, Pai poderoso, em nome de Jesus eu te glorifico por esta aula. Peço ao Senhor que abençoe aqueles que estão me ouvindo, Senhor. Que eles creiam nessa doutrina, que eles creiam na promessa de Atos, capítulo 1, versículo 8, e que em nome de Jesus eles recebam o Espírito Santo. Glória, glória eu te dou, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Seja abençoado. Glória a Deus.